Caros irmãos, paz em nossos corações. Certa vez, Jesus curou um homem paralítico. Foi lá na cidade de Cafarnaum. E Jesus disse a ele: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante o homem se levantou, tomou do seu leito e se retirou andando à vista de todos. Este foi um dos grandes fenômenos realizados por Jesus, não é? Embora muitos já saibam, convém a gente ressaltar que quando Jesus disse, toma o teu leito, não era uma cama como temos hoje. Eles se deitavam em tapetes, esteiras. Então, quando Jesus disse, toma o teu leito, quando eles levantavam, eles pegavam o tapete ou a esteira e enrolavam por embaixo do braço e saíam caminhando. Convém a gente comentar isso, porque senão dá uma impressão, né? Toma teu leito como, não é? Agora, esse fato de Jesus curar um homem paralítico à vista de todos, com essas palavras, o homem atendeu e conseguiu caminhar de novo. Aquilo causou espanto e também alguns ficaram assim, meio atemorizados. E eles diziam, jamais vimos coisa assim. Outros comentavam, hoje vimos prodígios. Então nós notamos como é que o povo falava naquela ocasião. Se fosse atualmente, como é que eles diriam? Milagre, milagre, não é? Mas não está escrito assim lá no Evangelho. E sim prodígios, coisas nunca vistas. Porque milagre vem do latim, mirare, olhar, admirar. Então era um fato, um fenômeno admirável. Era com esse sentido de coisa admirável, digna de ser vista. Alguma coisa extraordinária, surpreendente. Mas na atualidade, como é que nós falamos? Falamos milagre, a maioria do povo não fala? Fala milagre. Por que será, hein? O que será que significa milagre atualmente? Qual é a influência? De onde vem essa ideia que nós vamos expor? É por causa da teologia predominante no país. E quando nós falamos isso, não estamos criticando, não. Nós estamos só verificando de onde vem essa ideia. Então o catolicismo predomina. Mas também entre os evangélicos, eles também falam milagre, não falam? Qual é o sentido de milagre atualmente? Saberiam vocês dizer? É um fato sobrenatural. Sobrenatural? Porque está fora, está além da natureza. Sobrenatural. E também tem que ser inusitado, quer dizer, não costuma acontecer. E tem que ser também inexplicável, porque se a gente puder explicar, já não é um milagre. Já é um fenômeno, corresponde a certas leis. O milagre é uma derogação das leis da natureza. Uma derogação das leis da natureza, uma mudança das leis da natureza. Neste momento me recordei daquele filme brasileiro, nacional, e o filme diz assim, Deus é brasileiro. E aquele que interpretava Deus, é um simbolismo, é uma paródia, né? Então ele diz assim, não gosto de fazer milagre, porque se eu faço um milagre, eu tenho que sair atrás corrigindo tudo que modifica. Sim, porque você se muda uma lei da natureza, todas as leis da natureza estão encadeadas entre si, mudou aqui, tem que sair correndo e consertando tudo, não é? Por isso ele dizia que não gostava de fazer milagres. Uma derogação das leis da natureza seria assim. E por que Deus estaria modificando as suas próprias leis? Deus estaria dando uma mostra do seu poder. O que Ele pode fazer, Ele é poderoso.
Se Ele quiser, Ele faz. Mas nós não duvidamos de que Deus possa fazer coisas assim. Mas nós perguntamos, será que Ele faz? Será que Deus derroga as suas próprias leis, anula as suas próprias leis da natureza? Ele não fez tudo perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Não precisa ser modificado. Não precisa improvisação. Isso eu me esqueci de fazer. Não tem isso. Na obra divina está tudo previsto, tudo providenciado. Às vezes a gente diz, não, mas isso não está providenciado. Está providenciado que nós podemos fazer alguma coisa que vai dar naquele resultado. Nós mesmos somos instrumentos da ação divina, não é? Nós achamos que a demonstração maior da grandeza de Deus, da sabedoria e poder do Criador, não estaria em fazer milagres, mudanças nas leis da natureza, não. Mas está em Ele haver criado leis tão perfeitas que nelas tudo já está previsto e providenciado, sem nada corrigir, sem nada improvisar. Aí que a gente vê a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus. Não precisa modificar nada, está perfeito, não é? Antigamente havia muitos milagres, não é mesmo? A gente ouvia falar de muitos milagres, muitos santos milagrosos, não é? Nossa, cada realização, havia santos que realizavam 30, 50 milagres. E uma porção de santos produziam milagres. Mas agora, parece que não há tanto milagre não é? Mesmo pessoas santas, como uma Madre Teresa de Calcutá, ela faz milagre? Assim, sobrenaturais, derrogação das leis da natureza? Não faz não. Ela faz o milagre do amor, do trabalho, da humildade, do exemplo. Isso ela faz, não é? Bem, então antigamente havia muitos milagres. Também havia tantas coisas que eram consideradas maravilhosas, sobrenaturais, porque a ignorância era grande, não é? A gente não entendia quase nada dos fenômenos, dos processos, das coisas que aconteciam. Então qualquer coisa para nós era milagre. Hoje a gente fala de genes, a gente fala de inseminação artificial, a gente fala disso, daquilo outro, e nós sabemos que é natural. Mas se fosse antigamente, o médico fez um milagre, aquele cientista conseguiu fazer com que aquele casal tivesse filhos. Eles não podiam ter filhos, mas aquele cientista conseguiu, milagre, não é? Nós pensávamos assim. Alguns daqueles chamados milagres nem eram fatos reais, não tinham acontecido, mas a crendice, a superstição, não é? Às vezes não tinha fundamento não, mas o povo acreditava. Agora, outros eram fenômenos verdadeiros, eram fatos naturais, mas eram considerados milagres porque estavam mal explicados. Ou então as suas causas eram desconhecidas ainda. Na história do Brasil, quando os bandeirantes começaram a se aprofundar pelos sertões, houve o Bartolomeu Dias de Bueno. Ele encontrou uns índios, eu acho que eram os goitacazes, não estou bem certa, que eles se enfeitavam com lâminas de ouro. E o bandeirante queria que eles dissessem onde é que estava o ouro, mas eles não diziam. Não sei, talvez eles consideravam aquilo sagrado para eles, não é? Não queriam dizer, os índios não queriam dizer. Mas esse bandeirantes mandou vir assim uma cuia e derramou um líquido límpido, transparente na cuia. E ameaçou os índios, se vocês não disserem onde está esse ouro, eu vou queimar as águas dos rios todos, como eu faço agora com esta água. E pôs fogo, e a água pegou fogo. Não era água, era aguardente. Mas os índios sabiam? Não sabiam. Então para eles foi
um milagre, uma coisa admirável, extraordinária, que eles não podiam fazer. E contaram onde é que estava o ouro. Esse episódio é da nossa história, né? Chamaram ele de Anhanguera, diabo velho. Hoje em dia já não há mais tantos milagres, por causa do progresso do conhecimento humano. A gente costuma até brincar que antigamente a gente dizia para uma criança: não vai lá que tem bicho papão. Hoje em dia a criança diz: tem? Como é que ele é? Eu quero ver. Mudou, né, a mentalidade. Então a ciência foi aumentando o círculo daquilo que é conhecido, os fenômenos e as leis que os regem. Foi explicando para nós. Então o círculo do maravilhoso, do sobrenatural, foi encolhendo, foi diminuindo, foi ficando menor. A ciência expulsou os milagres, mas só do campo material, porque ela só admite a matéria. Então somente na matéria a ciência investiga, mede, avalia e explica fenômenos, ou diz se esses fenômenos são impossíveis. Mas a ciência ainda não explorou todo o vasto campo da vida. A vida não é só matéria. Nós temos o lado material e o lado espiritual. E no lado espiritual, a ciência ainda não adentrou, né? Então resta muito ainda de maravilhoso, sobrenatural, que se refugiou no campo do que é transcendente, no campo daquilo que transcende o corpo, o físico, a matéria, no campo espiritual. E há algumas pesquisas modernas que tentam assim chegar a esse campo. Quem sabe? Eles estão tentando ampliar as investigações para aquilo que a gente considera de domínio espiritual. Então temos a parapsicologia, além da psicologia, né? O que é que ela estuda? Ela pesquisa fatos inusitados, não são costumeiros esses fatos. E eles são devidos a umas faculdades humanas de percepção e função extrasensorial. A pessoa percebe além dos órgãos dos sentidos e age além dos órgãos dos sentidos. É isso que a parapsicologia está estudando. Psicobiofísica. É uma outra ciência iniciante. Ela quer conhecer as relações que existem entre os fenômenos psíquicos, biológicos e físicos, tendo por centro o ser humano. Não está estudando isso nos animais, está estudando no ser humano. Psicotrônica é outra ciência que se esboça, está fazendo o estudo e aproveitamento de uma energia que é chamada energia vital, energia bioplasmática. Todos os seres humanos a possuem, mas até pouco tempo essa energia era ignorada e era marginalizada pela ciência ocidental. Não se falava nisso. Agora já se pode falar. Como pesquisa, como possibilidade, vamos ver se mas pelo menos já estudam. Antigamente barravam. Então as hipóteses estão sendo formuladas, as pesquisas estão sendo realizadas, livros audaciosos estão sendo escritos. E o Espiritismo? O que é que fala a respeito deste assunto de milagres? O Espiritismo revela e demonstra a existência dos espíritos. Como é que os espíritos agem sobre os fluidos? Nós já tivemos essa aula, não é? Com o pensamento e a vontade. E como efeito, como decorrência da causa espiritual, os espíritos, certos fenômenos ficam plenamente explicados. Se existe espírito, e se o espírito age através de fluidos, com o pensamento e com a vontade, nós temos aí a explicação de uma série de fenômenos. Curas, por exemplo, elas se dão por ação fluídica. É a permuta de condições orgânicas
é ação espiritual sobre o corpo físico. Às vezes a intervenção é no corpo espiritual, no perispírito, mas vai refletir no corpo. Estão lembrados que a gente mostrou que há aquela relação entre o espírito, perispírito e corpo. Então, o corpo sente alguma coisa, transmite para o perispírito liga para o espírito, e o espírito dá a resposta através do perispírito e influi no corpo, não é? Então, às vezes, os espíritos agem no perispírito da pessoa para obter uma modificação que vai depois se fazer no corpo físico. Tá? Então, as curas têm vários processos por ação espiritual. Elas podem ser obtidas por médiums. Será que precisa ser um médium espírita? Não, precisa ser médium. Ser um intermediário da ação dos espíritos, ter os fluidos apropriados. Mas não é indispensável que seja um médium espírita. Há pessoas dotadas de excelente magnetismo. Elas também conseguem passar alguma modificação para a pessoa, restaurar corpos. E às vezes eles não estão falando nada de religião, porque é um fato. Ela tem a possibilidade de agir sobre os fluidos do seu próprio magnetismo e beneficiar as pessoas. Então nós estamos sabendo que aqueles fatos tidos como milagres não são nada mais, nada menos que fenômenos. E eles estão dentro das leis naturais. São acontecimentos dentro de leis naturais. Eles são efeitos. Mas é que o homem comum não alcança qual é a causa desses efeitos. Então, para ele ainda parece sobrenatural, inexplicável. Os fenômenos chamados milagres podem ocorrer sempre que se conjugarem os fatores necessários para isso. Não é como nós vemos através de todos os fenômenos da física, não é? Se juntam os fatores necessários, o fenômeno pode acontecer. Há coisas que parecem para nós inexplicáveis. Por que será? Nós já sabemos que a nossa evolução não está completa. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos a caminho. Já sabemos muitas coisas, mas outras ainda não. Então, o nosso grau de evolução na atualidade ainda não permite que a gente compreenda esses fenômenos inteiramente. Eles não são milagrosos, mas nós não conseguimos entender como é que eles acontecem. Mas tudo o que acontece está sempre dentro de leis divinas. Será que existe alguma coisa que vai acontecer que não esteja dentro da lei divina? Não, tudo obedece a leis divinas. E essas leis são perfeitas e imutáveis. Não podem ser mudadas, também não precisam ser derrogadas ou anuladas. Nós vivemos num mundo que representa o pensamento divino. Então tudo é perfeito, tudo é completo, nós é que precisamos nos ajustar, compreender como agir. Mas, em verdade, o universo é perfeito, é obra divina. Nós estamos dando uma explicação dos chamados milagres. Mas lá no Evangelho, Jesus fez muitos milagres, não é? E agora nós estamos procurando explicar que são fenômenos que obedecem a leis. Será que nós estamos querendo diminuir o valor de Jesus? Será que nós estamos querendo invalidar aquelas curas admiráveis que ele fez? Não, pelo contrário. Quando nós aprendemos no Espiritismo como é que os fenômenos acontecem, nós começamos a admirar mais Jesus. Jesus se engrandece diante dos nossos olhos, porque não é mais história da carochinha. Não é mais uma coisa lendária, são fatos.
E para Jesus poder acionar desse modo as leis divinas e conseguir aqueles efeitos admiráveis, Jesus precisava ter alto grau de sabedoria e capacidade de ação. A gente vê Jesus engrandecido. Não é porque a gente entende como acontece que Jesus fica diminuído, não. Pelo contrário, a gente o admira mais ainda. Jesus realizava coisas extraordinárias. Era devido à sua grande evolução espiritual. Ele sabia, ele entendia, ele conhecia. E ele tinha os fluidos apropriados. Uma vontade poderosa, bem dirigida. Mas Jesus afirmou assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, Jesus está dizendo que se a gente crer em Jesus, e crer em Jesus o que é? É entender a pregação dele, os objetivos, as leis que ele está informando, como é que as coisas acontecem. Nós cremos em Jesus, quer dizer, nós entendemos, confiamos naquilo que ele ensinou. Então isso é crer em Jesus. E se a gente crer em Jesus, nós vamos fazer também obras semelhantes às que ele fez. Ele diz que até maiores. Por quê? Bom, ele esteve aqui entre nós com 3 anos de ministério. Mais ou menos, foi o tempo de trabalho dele. Quando ele apareceu em público e começou a sua pregação e os fenômenos. Cerca de 3 anos só. Ele fez uma amostragem do que é possível fazer. Mas ele não fez tudo, não. Ele era um mestre. Ele ensinou, fez uma amostragem dos tipos de fenômenos, das realizações. E nós continuamos aqui na Terra. Encarnamos e reencarnamos. E vamos progredindo. E vamos nos desenvolvendo. E se entendermos Jesus, crermos nele e procurando segui-lo, nós acabaremos fazendo coisas admiráveis também, não é? Jesus não falou mentira, não. Ele fez muitas coisas, mas nós também poderemos fazer. Por quê? Porque também somos espíritos, filhos de Deus. Mas por enquanto a gente não produz com facilidade os fenômenos que Jesus produzia, não é? Algumas pessoas conseguem produzir curas, ver a distância, desdobrar-se. Muitas das coisas que Jesus fez, algumas pessoas fazem, independentemente de religião. Tá? Mas todos aqueles fenômenos admiráveis, todos, nós ainda não fazemos, porque ainda não desenvolvemos o bastante as nossas faculdades espirituais. Nós temos. Ou será que Deus fez Jesus diferente? Vamos pensar? Se fez diferente, nós não podemos seguir Jesus, ele é diferente. Agora, se Jesus é basicamente da mesma essência nossa, aí nós podemos segui-lo. Só que ele é mestre, ele está lá adiante, ele está avançado, e nós ainda estamos aqui atrás. Mas podemos segui-lo. Agora, se ele é diferente, Jesus, como eu gostaria de te seguir, mas eu sou humano, viu, Jesus? Então nós não temos essa ideia. Jesus é um espírito como nós, mas altamente desenvolvido. Nós temos todo respeito e reverência para com Jesus, mas não o endeusamos, não é? Então o ser humano está evoluindo sempre. Cada vez mais está aprendendo como lidar com as leis e forças do mundo espiritual. E o Espiritismo vai colocar ao nosso alcance muitos recursos espirituais, com os quais se torna possível acionarmos certas leis da natureza e produzirmos alguns fenômenos para ajudar ao próximo e também a nós mesmos. O Espiritismo vai nos ajudar
Algumas pessoas, há 2 anos atrás, estavam aqui, começando a aprender. No 3º ano de trabalho na Casa Espírita e aprendizado, agora já estão aplicando passes. Agora eles já sabem fazer, já descobriram como devem agir, o que podem produzir, não é? Mas não pensemos que o Espiritismo faz milagres, derogação das leis da natureza. O Espiritismo não faz, não. Nem Jesus fez. Então, quando a gente procura o Espiritismo, o que será que a gente espera do Espiritismo? A maioria do povo que não tem ainda uma compreensão, eles procuram, se estão doentes, eles querem a cura imediata da sua doença. Se eles estão perturbados espiritualmente, eles querem sarar daquela perturbação. Se eles têm problemas na vida, dificuldades, eles querem resolver com ajuda espiritual que aqueles problemas sumam da sua vida. Mas se a pessoa estiver esperando coisas assim do Espiritismo, talvez fique decepcionado. Talvez vá ter decepção. Porque o Espiritismo não faz nada fora das leis de Deus. Nós sabemos que somente se realiza aquilo que está dentro das leis divinas. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, como dizemos, não é? Livre-arbítrio e determinismo, evolução, reencarnação, influência espiritual, tudo isso são leis divinas. Só dentro dessas leis é que as coisas acontecem. Então, qual é a principal finalidade do Espiritismo? É fazer milagres? Não é. Então, para que serve o Espiritismo? Ele vem para auxiliar o progresso moral da humanidade. E se vocês meditarem bem, na Terra não está faltando vegetação, não está faltando animais, não está faltando água ainda, não está faltando nada para que os homens produzam, vivam. Mas o que está faltando? Moral. Equilíbrio moral, ação moralizada. O pessoal se agride, se desequilibra, prejudica uns aos outros, é o ambiente. Então é o entendimento moral que está faltando para a humanidade. E é esse o objetivo maior do Espiritismo. Os Espíritos do Senhor querem que nós cheguemos a entender, desenvolver o nosso entendimento, para que nós entendamos que é preciso agir de modo moralizado, como Jesus ensinou. Ele é o caminho da verdade e da vida. Se não for por esse caminho de moral, de fraternidade, não vai haver solução para os nossos problemas e os problemas da sociedade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é o de tirar problemas e dores do nosso caminho. Então qual é o milagre maior que o Espiritismo faz? É explicar-nos o porquê das coisas, é ensinar-nos como podemos melhorar a nós mesmos e ao próximo, para gerarmos efeitos felizes. O Espiritismo ensina como prevenir e resolver problemas espirituais. Basta que a gente empregue vontade e esforço no sentido do bem. O Espiritismo nos ensina, nos ajuda a suportar aquelas coisas que por agora nós não vamos poder mudar. Porque é uma expiação, ou nos serve de prova, então não vai ser tirado de nós. Nós temos que ter coragem, entendimento, força para enfrentar, saber como agir nessa situação. Mas o Espiritismo abre um campo muito bonito de obras que nós podemos fazer, realizar. Mas para realizar esses fenômenos que o Espiritismo abre para nós no campo do espírito, é preciso ter fé. E agora é outro probleminha. O que será que é a fé? A fé é um dom. Fé é uma dádiva. E por que Deus não dá para todos?
Uns têm fé, outros não têm. Não é verdade? Que é isso de fé? Mas olha como nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que ele quer dizer? Por exemplo, a evaporação das águas. A gente chega a ver? Normalmente não. Mas nós entendemos o processo, não entendemos? E a gente sabe que aquela evaporação das águas faz a condensação em nuvens e depois vai cair chuva, não vai? Veja que interessante. Nós não vemos a evaporação, mas nós temos a convicção sobre ela. E nós temos a certeza da chuva que esperamos. Esperança é certeza? Nesse caso, sim, porque é uma série de fenômenos encadeados. Aquela água que subiu vai ter que cair. Então nós temos a certeza na nossa esperança. Claro que o apóstolo Paulo está comparando com coisas espirituais. Então vejamos um outro espírita aqui do Brasil, Vinícius. Ele diz que a fé é a dedução do que não vemos através do que vemos. Ele está demonstrando que a fé tem uma base de razão, né? A gente pode raciocinar para ter fé, para ter uma convicção de coisas espirituais. Então a fé vai ser a confiança que a gente tem sobre coisas espirituais. A gente tem uma convicção de que, não obstante escapem aos nossos sentidos comuns, porque são coisas invisíveis, impalpáveis, elas existem, elas são reais e elas funcionam. Isso é que é fé. É um conhecimento sobre coisas espirituais, transcendentes, fora da matéria. Como é que a gente pode adquirir a fé? Porque se ela fosse dada por Deus, teria que ser igualmente dada a todos. A gente vê que não, um sabe mais no campo do espírito, outros menos, não é? É que a fé vem como resultado do conhecimento que a gente tem a respeito das coisas espirituais. Vocês aqui estão amealhando conhecimento sobre coisas espirituais. Mas vocês também já têm alguma experiência, algum conhecimento de coisas espirituais. Todos nós já trazemos conosco conhecimento de coisas espirituais que às vezes a gente não sabe colocar em palavras, mas a gente tem aquela convicção, porque é um conhecimento do nosso eu espiritual. A gente já viveu muitas vidas, em cada vida a gente já teve experiências, presenciou fenômenos, aprendeu coisas, experimentou, exercitou. Tudo isso é cabedal nosso, está conosco. Só que em algumas pessoas já há mais cabedal, em outras há menos. Então as pessoas não têm fé igualmente, porque não têm experiência e conhecimento espiritual de modo igual. Então a fé não é igual em todos. Mas nós podemos adquirir fé. Os apóstolos certa vez pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Como será que Jesus podia aumentar a fé nos seus discípulos? O que será que ele podia fazer? Ele demonstrava e ensinava. Ele falava, explicava como as coisas funcionavam e fazia demonstrações com os fenômenos, como é que produzia. E aí cada um deles observava, pensava, entendia, assimilava. Se a pessoa não fizesse isso, Jesus ensinou, Jesus demonstrou, mas a pessoa não prestou atenção, a pessoa não se esforçou. Então ela não aprendeu, ela não entendeu, ela não vivenciou. Iria ficar fé diferente. Uns presenciaram os fenômenos realizados por Jesus e entenderam, compreenderam, cresceram no conhecimento, aumentou a sua fé. Outros observaram,
Será que isso é ilusão? Será que ele está enganando a gente? Será que não sei o quê? Mas não era isso que eu queria que ele me ajudasse no meu problema. Então essa pessoa não cresceu na fé. Então nós podemos crescer na fé, observando os fenômenos diretamente, os fenômenos espirituais. Alguns são objetivos, outros são subjetivos, mas são fenômenos. Às vezes ocorrem conosco mesmo, às vezes ocorrem com outras pessoas, mas nós presenciamos. Nós vemos uma pessoa ficar envolvida por um espírito, como ela age, o que sente, o que fala. Então nós estamos aprendendo também. E nós podemos raciocinar sobre os fenômenos da vida universal. Por quê? Para quê? Como? Porque nós queremos deduzir desses fatos as leis que transcendem aos nossos sentidos. Como é que as coisas acontecem? O que é que aconteceu? O que é que produziu isto? Então, algumas informações sobre as realidades espirituais também nos podem ser dadas por outras pessoas, encarnados ou não, espíritos ou pessoas aqui deste mundo. Há pessoas que nos merecem confiança e respeito. Nós reconhecemos a sabedoria e a autoridade moral dessa pessoa. Então, conforme ela narra experiências, acontecimentos, nós temos confiança. Nós aprendemos com ela. Mas nós não vimos o fenômeno. Jesus disse, bem-aventurado o que não viu e creu. Não foi o que ele falou para Tomé? Por quê? Os companheiros dele, Tomé, tinham presenciado e contaram para ele. E Jesus tinha realizado tantas coisas admiráveis, mas Tomé disse, se eu não tocar nas chagas dele, eu não creio. Não adiantou testemunho de ninguém. Também não sejamos assim, não é? Não sejamos crédulos, mas também não sejamos descrentes. Então, às vezes, ensinamentos de pessoas que são dignas de respeito, de confiança, que a gente reconhece, respeita a sua sabedoria, a autoridade moral, às vezes também podem nos passar informações e nos ajudar, não é? Bem, nós estamos falando de fé, conhecimento espiritual. Olha lá, olha que definição diferente. Fé é conhecimento de coisas espirituais. E essa fé, ela constitui ponto de apoio, é indispensável para a ação espiritual. Se você não crê em alguma coisa, você não age de acordo. Eu vou orar. Por quê? Se eu não creio que eu falando, eu alcanço regiões maiores, espíritos que possam me responder, se eu não acredito que há camadas de ondas mentais, de energias com as quais eu posso contatar, se eu não creio, o que eu vou orar? Não dá para orar. A oração é essa elevação do pensamento e contatar, né? Jesus dizia frequentemente, a tua fé te salvou. Interessante, ele podia realizar tantas coisas, beneficiava as pessoas, mas quando ele beneficiava, ele não dizia, eu te curei. A tua fé te salvou. Porque a pessoa tinha aquela convicção, aquela busca, aquela confiança. E esse ponto era importante para ver a transmissão e recepção das energias de Jesus, não é? Então a fé deve levar à ação. Se a fé não leva à ação, o que ela fica sendo? É um conhecimento espiritual? Mas é inoperante, não age. Então Tiago escreveu na sua carta, a fé sem obras é morta. É um conhecimento espiritual parado, não produz nada. Então a nossa fé tem que entrar em ação. Se a gente crê na bondade, se a gente crê na vida espiritual, nós temos que agir de acordo. Senão não valeu nada. Está morta a nossa fé, não é? À luz da doutrina espírita, nós falamos fé raciocinada. Isto era um absurdo antigamente. Eles diziam, razão é uma coisa, fé é outra.
Vem o Espiritismo e mostra que a fé é um conhecimento e que, portanto, a razão deve funcionar aí, não é? Então, para levar a ação acertada, a fé tem que ser raciocinada, esclarecida, bem fundamentada. Que adianta a gente pensar que vai impedir alguém de morrer só porque a gente está orando? Não, Deus é bom, eu estou orando. Me perdoe, não quero criticar, mas é apenas para a gente entender como as pessoas não alcançam o que realmente funciona ou não. Uma senhora com os pulmões já desfeitos pelo câncer, fase final, o pessoal foi lá com uma vela enorme e disseram que eles iam orar o tempo inteiro, até acabar a vela. E antes de acabar a vela, a mulher ficaria boa, porque eles tinham fé e estavam orando e estavam rogando a Deus. Bom, a intenção era boa, a convicção deles era grande, mas não correspondia a uma realidade, não correspondia a um programa divino, a uma lei, né? No caso daquela senhora, não era mais para restaurar. Ela já estava realmente, o corpo já ia perder toda a vitalidade e o espírito ia se liberar. Mas as pessoas pensavam que podiam mudar as leis só porque estavam orando prolongadamente. Então nós estamos aprendendo que não é assim, né? A fé tem que ser algo raciocinado que permita entender quem somos, de onde viemos, porque estamos no mundo, para onde iremos após a morte. É esse conhecimento espiritual a fé pode nos dar. Somos espíritos, filhos de Deus, viemos do plano espiritual, estamos encarnados aqui para progredir, até retornarmos ao plano de onde viemos. A fé precisa nos mostrar que podemos agir sobre coisas e seres e como devemos fazê-lo, até quando devemos fazê-lo. Tem que ser uma fé que nos leve a querer fazer o bem. Por que fazer o bem? Porque é o único caminho bom para todos. O bem é bom para todos. O mal não é bom para ninguém, nem para aquele que o faz, porque acarreta consequências dolorosas. Então essa compreensão, é essa fé que tem essa compreensão que nos leva a fazer o bem. Mesmo que as pessoas sejam ingratas, mesmo que não reconheçam, mas nós sabemos que é o melhor, então fazemos. A fé precisa nos assegurar amparo e auxílio divinos para as nossas boas realizações espirituais. Olha, nós contamos com o amparo de Jesus, dos bons espíritos, desses emissários do Senhor junto a nós. A fé é para nos dar coragem para perseverar num esforço de evolução na prática do bem, porque nós temos a certeza de que vamos alcançar resultados satisfatórios. Nós não estamos discutindo se é agora ou depois na imortalidade, mas que nós vamos conseguir os efeitos satisfatórios, nós temos a certeza, por isso perseveramos, não é? Uma fé assim, essa transporta montanhas, faz suportar sofrimentos, superar dificuldades, transformar situações e pessoas. Alguns pais e mães conseguiram modificar para melhor seus filhos. Foi uma luta, foi uma batalha, levou uma vida, mas conseguiram, certo? E a nossa fé, como é que está? Porque nós estamos vendo aí sobre a fé, mas nós temos fé. A nossa fé parece que é pequenininha ainda, não é? Menor que um grão de mostarda, nem é muito pequena. Mas nós já conhecemos alguma coisa da vida espiritual. E com essa fé, embora pequena, nós já temos conseguido realizar alguma coisa. Se eu fizesse uma enquete aqui, perguntaríamos: quem conseguiu superar uma dificuldade pela sua fé? Muitos levantariam a mão. Eu consegui. Suportar uma situação. Se não fosse a minha fé. Mas a fé pode crescer. Se ela é conhecimento,
ela não é estática, ela pode crescer. Então a gente vai cultivar o conhecimento espiritual, estudo, observação das coisas, exercício das faculdades espirituais. Então o nosso conhecimento espiritual, a nossa fé vai crescer e vai nos permitir fazer coisas mais difíceis e importantes. Talvez que um dia a gente até se admire, como eu consegui? A fé nos sustentou, o conhecimento espiritual nos sustentou. Então tenhamos fé em Deus. Sua bondade e poder são infinitos. Ele não deixa nenhuma de suas criaturas ao abandono. O que for realmente bom e necessário, Deus nos concederá, desde que a gente faça a sua parte. Vamos ter fé em Jesus, como um mestre espiritual que Ele é, guia de nossas almas, luz em nosso caminho para Deus. Vamos ter fé nos bons espíritos, porque eles são os executores da vontade divina no universo todo. Eles agem dentro do que sabem e do que podem. E eles amparam e socorrem as criaturas, conforme o merecimento ou necessidade delas. Vamos confiar em nós mesmos. Não somos filhos de Deus? Então temos forças, possibilidades. Agora, mesmo que um dia nós venhamos a fazer maravilhas com a nossa fé, vamos lembrar Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Os médiuns espíritas, mesmo quando conseguem realizar alguma coisa muito importante, e as pessoas vêm para ele: eu lhe agradeço, você nos salvou, você curou, você fez, você aconteceu. O médium espírita sempre vai responder assim com Tiago: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. É porque Deus concedeu. Senão, não, nós somos só instrumentos. Jesus também aconselhava na parábola dos servos inúteis. Eles, quando vocês tiverem feito tudo o que foi ordenado, vocês digam assim: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. A gente não entende isso, né, no começo, né? Como? Você se devotou, você realizou, você fez. Somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Fizemos porque Deus nos deu a condição, fizemos porque era nosso dever, fizemos porque nós já usufruímos os resultados. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Né? E ante os mais admiráveis feitos de qualquer pessoa, não vamos endeusar as pessoas, hein? Ainda hoje a gente tem visto o pessoal, o médium falou, está falado. Não, tem que analisar. O médium é intermediário, o espírito é gente como nós. Então, ainda que alguém realize admiráveis feitos, nós vamos aprender com o povo judeu. Quando eles viram Jesus curando o paralítico, o que eles fizeram? Deram glórias a Deus que concedera tal poder aos homens. Jesus também recebeu de Deus. Então a exaltação, o nosso agradecimento é ao Criador. Louvado seja Deus, graças a Deus. Certo? Alguma perguntinha? Temos um tempinho. Sim. Teve um tempo atrás fantástico, falando de várias religiões e como eles atingiam determinado êxtase da fé. Pessoas que no meio do coração choram ou dizem idiomas diferentes. O que seria isso? Um estado avançado da fé? Quando nós começamos a orar, buscamos comunhão espiritual superior, se a pessoa tiver mediunidade, ela começa a entrar em contato com seres espirituais. Se esses seres espirituais falam idiomas diferentes e a pessoa tem condições de reproduzir, então ela fala
fala um idioma diferente, ela se emociona porque ela está sentindo coisas lindas. Às vezes é o espírito que envolve a pessoa, e o espírito tem vamos dizer assim, uma exaltação a Deus, uma oração belíssima, uma vibração. Às vezes quem está chorando não é a pessoa, é o espírito na sua emoção superior. Então são fenômenos mediúnicos, espirituais, certo? Nós não temos nenhuma dificuldade de ver. Agora, nós não queremos condicionamentos. Na prática mediúnica espírita, nós não colocamos nada que possa parecer condicionamento, nem de palmas, nem de dança, nem de canto. Porque se a gente quiser, a gente começa a produzir um estado de exaltação em todos nós. Mas é uma produção nossa, não é uma manifestação espiritual diferente. Então nós não queremos isso. Há grupos que usam a bebida, usam drogas. Nós não queremos isso. A pessoa vai para o trabalho serena, equilibrada, ora, pensa, e aí começamos a perceber, captar, entender, transmitir. Começamos a trabalhar com as realidades espirituais, mas sem crendices, sem superstições, sem exagero, sem fanatismo. Até algumas pessoas não gostam, porque é tão simples. Você veja, o nosso salão tem alguma coisa que induza a um estado de exaltação? E também no modo como falamos, é aquela lavagem cerebral? Também não é. É raciocínio, troca de ideias, informações. Então é diferente. O objetivo do Espiritismo é que cada um de nós entenda, busque, experimente, viva as suas possibilidades espirituais. Não tem mais perguntinha, não? Ou não? Já que ninguém pergunta, pergunta você. Você estava falando sobre os vários estudos que está se realizando para a psicologia, para a psicofísica. Sim. Eu já li alguma coisa a respeito na minha época de colegial e fiquei decepcionadíssimo que a ciência em si não considera esses estudos como ciência, porque sim. Estão muito interessantes. Sim, eles ainda não consideram. Por isso que nós dissemos, são ciências iniciantes. São as primeiras tentativas de pesquisa, não é? Mas a ciência, segundo eu entendi, me comentaram que eu não sou cientista, mas eles disseram assim, que para a ciência o fato tem que ser experimentado à vontade do experimentador, para ele repetir a experiência e chegar a tirar as suas deduções, formular as suas teses, experimentar. Ora, se você vai lidar com coisas espirituais, você não controla. São seres vivos, independentes, você não controla. Você não pode, nós não podemos apresentar para as pessoas um curso de espiritismo na parte prática que mostrasse assim, olha, hoje nós vamos mostrar para vocês um espírito simples, pronto, olha aqui o espírito. No dia seguinte a gente dizia, olha, agora a aula de hoje vai mostrar como esse espírito está agindo sobre a pessoa tal. Nós não temos isso, certo? Nós fazemos o grupo no segundo ano, vocês vão ter os exercícios, e a gente roga a Deus, orienta um pouco as pessoas, e ficamos aguardando para ver quem sente o quê. E aí, conforme o que sente, é que a gente vai tentar, a gente está garimpando, não é? E encontra a pepita. Seria mais fácil de café, né? Se ela fosse uma coisa assim, ordenada, que dependesse da nossa vontade, não é. São seres espirituais independentes, espíritos bondosos,
às vezes se prestam a experiências, foi através de muitos médiuns, foram feitas experiências, William Crookes fez, Ernesto Bozano, o próprio Charles Richer fez, só que ele não teve coragem de testemunhar. Muitos sábios fizeram no passado, e bons espíritos se prestaram a produzir os fenômenos para que houvesse documentação. E muitos cientistas lançaram nas revistas especializadas as suas pesquisas. Ernesto Bozano fez várias monografias de fenômenos espíritas, não é? Mas acontece que o pessoal lá fora passou de largo com isso. As experiências existiram, ficaram documentadas, mas não repercutiram. E os cientistas que se prestaram a fazer estes testes, eles lançaram a sua dignidade, a sua respeitabilidade em choque, porque os outros não tinham aceitação para isso, certo? Mas eles deram o testemunho, o que eles encontraram, o que verificaram, que um espírito materializado exala gás carbônico. Então não é o médium, é a formação que foi feita. Só que esses fenômenos não são fáceis de se repetir. Eles se realizaram em certa época para a experiência de sábios, mas os espíritos dizem que eles não vão ficar o tempo inteiro se prestando a isto, que já há condições da humanidade, cada um de nós, experimentarmos em nós mesmos as vivências, as realizações. Tudo bem? Sim. Essas técnicas de cura, como a acupuntura, né? E outras, qual que é a posição do espiritismo em relação a... Nós achamos que são terapias alternativas que podem ter algum ponto de contato. Por exemplo, eles falam dos meridianos do corpo e nós achamos que no perispírito pode haver pontos assim, mas não é prática espírita, porque o objetivo do espiritismo não é curar corpos. Se você orienta a pessoa e trabalha com a pessoa, ela se equilibra. Ela não depende de certas atividades materiais. E isto compete à medicina, compete ao mundo material. Então a casa espírita não vai se tornar um hospital de corpos, mas de alma sim. Sobre uma comunicação através de rádios, aparelhos eletrônicos. A comunicação através de aparelhos. São tentativas, ainda não são perfeitas, é uma experiência válida. Thomas Edison tinha o desejo, ele estava trabalhando em coisa assim, ele achava que ele poderia visualizar o mundo espiritual com algum aparelho. Então a gente chama isso de transcomunicação instrumental, TCI. Há tentativas. Começou com os do Jürgensen, que o Papa reconheceu, não é? Mas ele não fez por querer, ele gravava vozes de pássaros, e quando ele foi observar a gravação, tinha pessoas falando, e ali no campo não tinha ninguém falando, e não era a captação de nenhuma estação, e era uma tentativa de comunicação, porque eles diziam essas vozes, escutar, escutar, eles estavam tentando se comunicar. E por aí tem até televisão, estão tentando captar imagens. Mas é muito difícil, o nosso desenvolvimento ainda não é suficiente, tecnológico, de conhecimento, não é suficiente. Eles conseguem alguma coisa, mas não é convincente para todos. Certo? Obrigada, vamos à nossa vibração.